Tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu darei continuidade com a minha exposição nos Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Eu já meditei até o 24. O 24 terminou com o apóstolo Paulo falando perante o governador Antônio Félix e a sua esposa Drusila, e a partir do a partir do capítulo 25, Paulo agora ele vai falar ao procurador Pórcio Festo. Pórcio Festo, ele foi o sucessor de Antônio Félix. Antônio Félix, ele foi procurador romano ali na região da Judéia do ano 52 até o ano 60. E Pórcio Festo, ele assumiu o comando ali da região da Judéia a partir do ano 60 e foi até o ano 62 com a sua morte. Diz assim o versículo 1 aí do capítulo 25. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu da Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Então, assim que Pórcio Festo assumiu o comando, o povo judeu que tinha algo contra Paulo, eles não esqueceram. Eles logo foram pedindo ao novo procurador que liberassem Paulo para que ele viesse até Jerusalém. Mas a vinda de Jerusalém já era algo armado por eles, pois eles queriam matá-lo durante a trajetória entre Cesareia e Jerusalém. Lembrando que esse Pórcio Festo era um homem totalmente diferente de Antônio Félix. Antônio Félix era corrupto, ele fez uma má administração. Fato é que um grupo de judeus foram até Roma reclamar junto ao imperador Nero a respeito da corrupção e da má administração de Antônio Félix. E Nero o chamou até Roma e enviou Pórcio Festo para assumir o lugar dele. E quando ele chegou, logo de início, 3 dias, quando ele chega ali na região da Cesareia era a habitação do governador ou do procurador de Roma. E ele foi até o quê? Jerusalém, porque Jerusalém era o centro das atenções. É onde acontecia a maioria dos motins. Os problemas eram em Jerusalém. Então, ele foi logo para lá. E quando chegou lá, e logo em seguida, eles apresentaram uma queixa contra Paulo e solicitava que Paulo viesse até o Sinédrio. Festo, versículo 4, Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Então, de início, Pórcio Festo, ele não liberou a vinda de Paulo a Jerusalém. Ele disse, olha, eu vou voltar rápido, não vou ficar muito tempo aqui em Jerusalém, vou retornar para Cesareia e quando eu chegar lá, eu vou ver este caso. Versículo 5, portanto disse ele, o que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. Então, minha estadia aqui em Jerusalém é breve, estarei voltando para Cesareia e
quem de vocês estiverem habilitados, que desçam comigo. Quando chegar lá eu vou tratar deste caso. Versículo 6, e não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, então a estadia de Pórcio Festo em Jerusalém, ela foi rápida, então 8 a 10 dias, ele ficou ali na região de Jerusalém, e ele desce para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então, eles trouxeram graves acusações contra a pessoa de Paulo. Mas que acusações eram estas? Primeiro pecado, ou primeira acusação contra a pessoa de Paulo. A acusação era de heresia, pecado contra a lei dos judeus. Segundo, sacrilégio, profanação do templo. E terceiro, sedição, que era rebelião contra o Império Romano. A primeira acusação teria como base admitindo-se a interpretação judaica da vida de Cristo, mas as outras duas, que eram a profanação do templo e a rebelião contra Roma, essas duas acusações, elas eram mentiras, era algo forjado. Então, devido aí à falta de coerência entre as acusações dos homens que vieram de Jerusalém, tornou-se logo evidente. E vamos ver aí o que acontece. Versículo 8. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei. Então, eles estavam acusando Paulo de heresia contra a lei dos judeus, isso devido a uma interpretação que ele tinha. Ele interpretava que Jesus era o Messias prometido que viria e que realmente veio, e que ele não tinha mudado de religião, ele simplesmente estava seguindo o Messias prometido pela lei e pelos profetas. Então, mas eles acusavam Paulo de heresia, de uma má interpretação da lei. Então, olha, eu não cometi nenhum pecado contra a lei dos judeus, nem contra o templo. Então, eu não profanei o templo em Jerusalém. E também não cometi nenhum crime contra César, no finalzinho do versículo 8, nem contra César. Eu não fiz nenhuma sedição e não estou levantando ou não levantei nenhuma rebelião contra o Império Romano. Então, versículo 9, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Então veja que Pórcio Festo, apesar de ser um homem justo e honesto, mas por outro lado, ele querendo também assegurar o apoio dos judeus, ele não sabia ao certo o que estava acontecendo ali na região da Judéia. O que ele fez? Ele também, creio que não sabia da armadilha que eles estavam armando contra a pessoa de Paulo. Lucas relata, mas provavelmente este novo procurador não sabia desta armadilha que estava sendo preparada para tirar a vida de Paulo. Mas Paulo sabia muito bem. E quando Pórcio Festo ele faz esta pergunta para Paulo, se ele estava disposto a ir a Jerusalém para ser julgado pelo Sinédrio, já que o assunto era mais religioso do que político, disse-lhe Paulo, versículo 10 aí: estou perante o tribunal de César. Por quê? Ele estava diante do tribunal de César. Pórcio Festo, ele era o representante direto do imperador, por isso que ele era o procurador romano, e ele podia julgar o caso em nome de César. Só que Pórcio Festo estava saindo pela tangente, estava sendo evasivo.
porque ele queria também agradar os judeus. E Paulo disse dessa forma: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo ou nenhum crime eu cometi contra os judeus, como tu bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então, quando Paulo viu que Pórcio Festo ele estava sendo evasivo na sua decisão, ele foi colocado ali na cadeira como representante de César para julgar a sua causa, mas ele não estava fazendo bem o seu papel, porque ele queria o apoio dos judeus. Então, diante desse quadro, Paulo ele apela para César. Interessante aí o versículo 11. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Então, já que ele apelou para César ele iria. Interessante que o apelo para o imperador era um direito dos cidadãos romanos, e esse direito ele iniciou no ano 509 a.C. O imperador Nero, ele sucedeu o imperador Cláudio. Cláudio governou até 54 e o Nero assumiu o lugar de Cláudio a partir do ano 54 e foi até o ano 68. E ele governou bem nos seus primeiros anos. Foi uma era dourada. Inclusive, ele governou ali sob a influência de Sêneca. E, diante do apelo de Paulo, que era um direito de um cidadão romano, que é o proactio ad Caesarem, ele iria para César. Versículo 13. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Então, logo que chegava um procurador romano, ali autoridades da região, eles vinham para saudar, para cumprimentar, para fazer amizade com o novo procurador. Este rei Agripa, que é citado aí no versículo 13, ele é o rei Agripa II, é filho de Agripa I, ele era rei da Galileia e Pérea. De todos eles, esse foi o melhor, o rei Agripa I. Berenice, deixa eu ver onde fala sobre Berenice, está aí no versículo 13 ainda, rei Agripa e Berenice. Berenice era irmã de Drusila e Agripa II. Depois, ela foi amante de Tito, conquistador de Jerusalém, no ano 70. Então, este era Agripa e esta era Berenice. Como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs ao rei, o rei Agripa, o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. Quando Agripa e Berenice chegam lá em Cesareia para conhecer o novo procurador, o Pórcio Festo ele apresenta ao rei Agripa este caso do apóstolo Paulo. E ele continua aí no versículo 16, ele falando para o rei Agripa I, ou rei Agripa II, dizendo: a eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui, juntos
Sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem, ou seja, Paulo, e levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e, particularmente, a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Então, olha, ele não cometeu nenhum crime digno de morte contra o Império Romano. O que ele cometeu foi algo referente à religião dos judeus e ainda a respeito de um certo Jesus que foi morto e que Paulo afirma que está vivo. Então, parece que o apóstolo Festo está meio doido. Ele afirma que está vivo um certo Jesus que foi morto no passado. Então, é assunto referente à religião, nada digno de morte. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu enviasse a César. Então, ele ofereceu uma saída para Paulo. Olha, você quer ir para Jerusalém para que lá você seja julgado pelo Sinédrio? Ele recusou, ele apelou para César e agora ele está sob custódia, vai continuar preso até que eu encontre uma oportunidade, e assim que surgir a oportunidade, eu vou enviar Paulo para César, para ser julgado pelo próprio imperador romano. Então, Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Então, o rei Agripa, que é filho do rei Agripa II, ele estava juntamente com Berenice, que é irmã de Drusila, e este rei, que era ali da família dos Herodes, ele também queria ouvir a pessoa de Paulo. Apesar de que, diante do apelo de Paulo para ir a César, nada mais poderia ser feito. Ele deveria ser enviado para Roma, pois era um direito dos cidadãos romanos. E no versículo 23 diz o seguinte: de fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Pórcio Festo ou de Festo. Então, no dia seguinte, ele foi levado até a presença do rei Agripa, Paulo. Então, ele quer ouvir, o rei Agripa, ele quer ouvir a pessoa de Paulo. Não sei qual é o interesse deste homem em ouvir a pessoa de Paulo. Mas vamos ver o que diz aí o 24. Então, disse Festo: Rei Agripa, e todos vós que aqui estáis presente convosco, vede este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Então, Pórcio Festo apresenta a pessoa de Paulo para o rei Agripa. E o rei Agripa diz aí no versículo 23 que ele veio com toda a pompa e com oficiais superiores. Pompa aí é exibição, aparência esplendorosa, espetáculo. E pode ver que o termo grego é fantasia. A palavra grega para relatar a respeito de pompa é fantasia, exibição, aparência. Então ele veio com toda essa fantasia, toda essa aparência ali na audiência. Não sei, talvez para impressionar a pessoa de Paulo ou do próprio
procurador romano Pórcio Festo. E, neste exato momento, Pórcio Festo ele faz uma pequena apresentação, ele apresenta ao rei Agripa a pessoa de Paulo. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Então, olha, eu não encontrei nada neste homem que seja digno de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu o trouxe à vossa presença, e, mormente, à tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Então, parece que o intuito aqui do Pórcio Festo era o seguinte: fazer com que Paulo exponha o seu caso e, mediante ele expor o seu caso diante do rei Agripa, o rei Agripa pudesse ajudar a Pórcio Festo a elaborar uma carta de apresentação junto ao imperador de Roma, pois todo preso que fosse enviado a Roma deveria, juntamente com este preso, ser levado um documento apresentando esta pessoa, as acusações contra esta pessoa. Então, já que o Pórcio Festo não tinha nada, ele estava com uma séria dificuldade e não tinha nenhuma acusação substancial que provavelmente Nero aceitaria. Então, diante desse fato, o Pórcio Festo ele quer a ajuda do rei Agripa, no intuito de montar ali um documento plausível que fosse enviado juntamente com Paulo, para que, quando chegasse em Roma, o imperador Nero pudesse aceitar e julgar a causa deste homem chamado Paulo. Olha aí, então ele diz: olha, eu não encontrei nada, contudo, a respeito, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Quem é o soberano aqui? É o imperador. Por isso eu o trouxe à vossa presença, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, perguntas, tenha eu alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Então, qualquer preso enviado a Roma deveria constar acusações contra esta pessoa, já que eles não estavam encontrando nada contra a pessoa de Paulo. Então, Pórcio Festo ele pede ajuda ao rei Agripa. E a partir do capítulo 26, que será um assunto para o próximo vídeo, aí sim, Paulo ele expõe o seu caso diante do rei Agripa. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. E que Deus em Cristo abençoe, e até lá.